No discurso de posse, o presidente tinha dito que era preciso fazer um estudo prospectivo sobre o futuro do Brasil. E ele então me convidou para trabalhar primeiro na Secretaria de Assuntos Estratégicos. A secretaria, naquela época, era predominantemente militar. Então, meu trabalho foi, em primeiro lugar, tornar a secretaria mais civil, mas de uma forma equilibrada. Num determinado momento, a secretaria era o único órgão do governo brasileiro que civis e militares trabalhavam juntos. E justamente na preparação desse projeto 2020. Foi um avanço realmente em matéria de estudos prospectivos no Brasil. Foi um avanço porque foi conduzida de forma democrática, a opinião de todo mundo foi ouvida, as universidades interferiram, mas enfim, não foi atribuído, por exemplo, a uma universidade. Houve um tempo que se pensava que podia se atribuir à USP, mas não dá, porque tem que ter uma variedade de impulsos, né? Depois a secretaria foi extinta. Mas antes eu devo dizer também que a secretaria tratava de assuntos como Calha Norte, né, fronteira norte do Brasil. Fazia a supervisão das atividades nucleares e das atividades espaciais do Brasil, né? Inclusive, quando a secretaria fechou, e eu fui para o Ministério da Ciência e Tecnologia, eu carreguei comigo, incrível como possa parecer, essas atividades espaciais e nucleares e as coloquei no contexto do Ministério de Ciência e Tecnologia, com vantagens para o Ministério de Ciência e Tecnologia e para os órgãos encarregados, a Comissão Nacional de Energia Nuclear e a Agência Espacial Brasileira. O MCT tinha muito pouco corpo, não era nada encorpado, era um ministério muito pequeno para as necessidades. E ao trazer essas duas novas dimensões, o ministério, que eram estranhas ao ministério, diga-se, o ministério lucrou muito, porque ganhou mais robustez, mais dimensão. Com a mudança do ministro Bresser para o ministro Ronaldo Seidenberg, nós montamos um conjunto de nomes para sugerir ao ministro para compor uma nova equipe. Foi um processo longo, mas nós selecionamos 50 dos melhores currículos de gente do Brasil inteiro. O presidente Fernando Henrique nos deu total liberdade para compor a equipe que a gente quisesse do ponto de vista técnico. Blindou o Ministério por qualquer tipo de ingerência política, para indicação de cargos. Quando eu cheguei no Ministério, Itamar, a participação da indústria no setor ciência e tecnologia era de 6%. Quando terminou o governo Fernando Henrique, está nos dois governos, nós tínhamos conseguido elevar isso para 32%. É brilhante, né? 500% de aumento. Quando eu assumi, os estados estavam fechando suas secretarias de ciência e tecnologia na hora que eu cheguei. Qual era o desafio aí maior? O desafio maior é considerar o Ministério de Ciência e Tecnologia como um ministério nacional, de âmbito nacional. Minha primeira preocupação foi, digamos, tripular o alto nível do ministério com gente do maior número possível de disciplinas e com gente de todas as regiões. Quer dizer, nem seria um paraíso dos biólogos ou dos físicos, nem seria um paraíso das pessoas de São Paulo, ou de Minas, ou de onde fosse. Chefiei a delegação brasileira em Kyoto, esse protocolo de Kyoto. O Brasil teve um papel importante, eu acho que esse é um dos fatos importantes do governo Fernando Henrique. A posição do Itamaraty e dos meios ambientalistas brasileiros consistia, como posição brasileira, em sugerir e promover, portanto, uma resolução, uma decisão pela comunidade internacional, um acordo internacional, criando uma multa, um imposto sobre as emissões dos gases de efeito estufa. O acordo da Conferência do Rio de Janeiro dizia que nós todos temos responsabilidades iguais, mas diferenciadas. É isso que está no Acordo do Rio. Diferenciadas no sentido de permitir os países em desenvolvimento, como Brasil, China, Índia, que são os maiores
emissores teriam o direito ainda de um período de transição relativamente longo de emitirem porque nós chegamos atrasados. Portanto, a responsabilidade maior é dele, sem dúvida. Mas daí a criar um imposto, uma taxação sobre as emissões, é pior que um erro, uma bobagem. E em Kyoto, já tinha começado a conferência quando eu cheguei para chefiá-la e no Itamaraty, como faço com a maioria dos ministros, eu já tinha preparado lá uma fala para mim. Eu li aquilo, isso é absurdo, não pode dizer isso. Liguei para o Fernando Henrique. Eu vou mudar essa posição, eu não aceito. Ah, não, você assuma a sua... Você tem a minha cobertura. Bom, então eu passei a negociar com os americanos a criação do tal MDL, Mecanismo do Desenvolvimento Limpo, que é o que está em vigor. Durante o primeiro mandato do presidente Fernando Henrique, a relação do governo com a comunidade científica era muito ruim. Me lembro, por exemplo, que logo eu fui à Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, e fiz uma palestra indicando o que eu pretendia fazer e comecei a ser malhado pelos professores de todo lado. Não acreditamos nessas coisas e tal. São promessas que são feitas e não são cumpridas. E aí o decano lá, ele disse, olha aqui, vamos parar com isso. Nunca veio um ministro de Ciência e Tecnologia conversar com a gente. Quando vem e faz umas propostas, ele é recebido, rejeitado. Como é que pode? Não pode ser assim, vamos trabalhar. Há pouca compreensão, tradicionalmente, pela importância e o papel da ciência e tecnologia no Brasil. A ciência e a tecnologia não fizeram e não fazem parte do nosso sistema de valores. Então ficava claro que a razão de grande parte desses solavancos dos cientistas derivava dessa frustração, quer dizer, subia a receita, né? Subia a despesa em matéria de ciência e tecnologia. Imediatamente se constituíam mais grupos de pesquisa, etc. e tal. Dali a 2 anos, pimba, caía o orçamento, todo mundo na rua. E assim aconteceu várias vezes no processo. Como tornar constante o crescimento dos recursos destinados à ciência e tecnologia pelo governo federal, pelo Ministério da Ciência e Tecnologia. O presidente sabia onde é que estava o dinheiro, né? Uma das grandes qualidades do cargo de presidente é saber onde é que está o dinheiro, né? Então o presidente sabia onde é que estava o dinheiro. E o dinheiro que existia eram umas contribuições que as empresas que tinham se beneficiado da privatização, no ato de privatização, foram obrigadas a passar ao governo, todo ano. Então a ideia foi fazer umas leis, uns projetos de lei, que atribuíssem um percentual, 2%, 3%, 1%, 5%, de cada contribuição que existisse, e passasse isso ao Ministério de Ciência e Tecnologia para os fins de pesquisa e desenvolvimento. 3 anos e meio, nós passamos de 900 milhões para um total de 4 bilhões. Nós sabíamos que era impossível fazer alguma coisa relativamente razoável no Ministério sem fazer uma reforma da estrutura de financiamento do Ministério. Mas nós conseguimos fazer, acho que no Ministério, uma reforma ampla. Eu sei que o presidente considera esse um dos bons trabalhos feitos no segundo mandato. Nós mudamos muito toda a feição inteira do Ministério, desde do ponto de vista institucional, fizemos um ajuste importante na FINEP, alteramos toda a composição do Ministério, criamos fundos. A parte mais visível é a criação dos fundos setoriais, mas na realidade é um trabalho que foi bastante longo, pegou todas as dimensões do Ministério. Foi uma reforma bastante profunda, que até hoje, na verdade, é o que caracteriza o que existe na área de ciência e tecnologia, foi o que foi feito naquele período. O Brasil não tinha meios de fazer previsão do clima e do tempo. Hoje é nível de primeiro no mundo com CPTEC, Centro de Previsão do Tempo e do Clima, em Cachoeira Paulista. Criação do Fernando Henrique Cardoso, governo Fernando Henrique Cardoso. Política de proteção ambiental. Afeta o Ministério de Ciência e Tecnologia. Foram criadas 300 estações detetoras de clima e tempo via satélite no governo Fernando Henrique Cardoso.
O Instituto Pan-Americano de Mudanças Climáticas está localizado em São José dos Campos, trazido pelo governo Fernando Henrique Cardoso, depois de forte disputa com o governo americano, que não queria. A base de Alcântara, ela pode lançar veículos espaciais e ela tem uma grande vantagem, ela é muito próxima ao Equador. Os satélites europeus eram lançados na Guiana, por Kourou, uma base francesa inicialmente, depois uma base europeia. Então, para poder fazer a base de Alcântara funcionar, era imprescindível, já que o acordo com os europeus era impensável, totalmente fechado, chegar a um acordo americano. O presidente Fernando Henrique fez chegar ao presidente Clinton essa ideia, e o presidente Clinton aprovou a ideia. Mas dentro dos Estados Unidos houve uma resistência imensa, e nós, do nosso lado, nós tomamos o cuidado de multiplicar o número de oportunidades para o governo brasileiro decidir se queria ou não o lançamento. Se formos ler o acordo, vai se verificar que havia 14 oportunidades para o governo brasileiro dizer não. E o fato de existir uma área protegida não quer dizer de maneira nenhuma que você esteja abdicando de sua soberania, né? Mas, enfim, eu estava absolutamente tranquilo com relação a isso, que não houve... não foi alugada a base em nenhum momento, não existiu nenhuma coisa que se pareça com um contrato de locação, mas houve uma manipulação política, evidentemente. E nós, afinal, no Congresso, nós não ganhamos. Com isso, nós não temos um centro hoje de lançamento internacional. Porque você fala assim, centro de lançamento internacional, parece uma coisa muito fria, né? Mas isso quer dizer você ter uma universidade no local, você ter cursos de aperfeiçoamento, você ter hotéis para receber. Um lançamento de um foguete, um veículo, tomam como 800 pessoas, 800 técnicos, entende? Então seria todo um programa de desenvolvimento do Estado do Maranhão que acabou não se realizando. Na área de ciência e tecnologia, nunca foi feito tanto, nem tão diversificadamente, dado os meios limitados que independiam dele. Havia um ambiente muito estimulante de reflexão sobre o que era o governo e sobre as limitações do governo. Então, eu acho que foi possível fazer muita coisa porque também a gente preservava essa capacidade de crítica, de análise, de entender o que estava acontecendo e tentar superar dificuldades. Então, eu acho que encontrei um clima amistoso e intelectualmente muito bem preparado e muito cordial.